sou a Gabi e, como prometido, tô aqui hoje pra gente conversar sobre a terceira temporada de His Dark Materials. Então, se você não terminou de assistir a temporada toda, ou a série toda, né, no caso, já que essa é a última temporada da série, cuidado porque vamos ter spoilers aqui. E lembrando sempre meu disclaimer, eu ainda não li os livros. Tá ali a Bússola de Ouro, porque eu vou começar a ler em breve. E vai ter vídeo aqui no canal pra contar a minha aventura lendo os livros que o Philip Pullman escreveu. Então, se você quer saber como vai ser a minha jornada lendo, me segue nas redes sociais e, claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que assim que esses vídeos saírem você recebe a notificação. Então vamos lá! A terceira e última temporada de His Dark Materials teve 8 episódios, assim como as temporadas anteriores. Gente, o maior mosquito do mundo passou aqui. Mas dessa vez a HBO preferiu soltar 2 episódios por vez, em vez de soltar um por semana, né? Tanto que os vídeos que eu tava fazendo, eu tava comentando 2 episódios de cada vez. O que eu acho que foi uma boa decisão, vendo agora a temporada como um todo. Mas enquanto eu assistia, eu tava achando meio ruim isso. Porque tava indo tudo muito de uma vez, tudo muito rápido, sabe? Então, assim, por exemplo, todo o arco da Mary Maloney nessa temporada, pra mim ficou extremamente esquecido a temporada toda até chegar no último episódio. Que aí tudo fez sentido, né, da jornada dela nessa temporada, porque ela passou 7 episódios andando de nada a lugar nenhum, e aí estudando os Mulefas e, sabe, assim, tipo, X. Zero. Até chegar no último episódio e fazer sentido toda essa jornada, toda essa caminhada e os aprendizados que ela teve ali com os bichinhos mais fofos do mundo. Cara, se tem uma coisa que His Dark Material sabe fazer, é bichinho fofo, né? Sério, toda essa parte de efeito em cima dos bichos eu acho que é sensacional. Os demons são maravilhosos, né? Então, essa parte de efeito em cima dos bichos é simplesmente incrível. E toda a parte de efeito visual também, nessa temporada tava maravilhoso, né? O efeito dos anjos tava muito lindo, né? Aquela criação digital deles, de várias asas. Tava muito bonito. Então, se tem uma coisa que His Dark Materials faz muito bem, é a parte de efeitos visuais, a parte de efeitos digitais. Então, assim, essa parte é espetacular. E outra parte também maravilhosa é o elenco, né? Mas eu já vou chegar lá, porque eu ainda tô falando um pouco da história, né? Que eu falei que a Mary tava meio perdida. No final fez sentido, então é o que eu falei. Eu acho que eu entendo por que saiu de 2 em 2 episódios, porque senão ia ficar muito mais perdido ainda, né? Se a gente assistir um episódio por semana. Mas é o que eu falei, pra mim ia ser mais gostoso assistir devagarzinho, que nem foi nas outras temporadas, porque essa série é muito boa. E aí os outros plots que a gente teve, eu achei que foram melhor explorados, né? Claro que o da Lyra e do Will foi extremamente bem explorado, né? Mas a gente também teve arcos individuais. Então, assim, o arco da Marisa Coulter foi incrível, principalmente se pegar da primeira temporada até o final, né? A gente tem toda a criação de um arco de redenção aí maravilhoso. E se tem uma coisa que eu amo, é arco de redenção bem construído, né? Então, no final, ela não só se sacrificou pelo sacrifício, teve uma construção enorme pra chegar nisso. Eu odeio quando você mata o personagem só pra falar, olha só, tá aí a redenção dele, ele se matou, se sacrificou. Não, a Marisa teve toda uma construção, né? E isso eu achei incrível. Pra mim, entrou no top 3 melhores arcos de redenção da cultura pop, né? O meu top 3 é Darth Vader / Anakin, o Príncipe Zuko de Avatar e agora Marisa Coulter, porque arco de redenção é difícil ser bem construído, porque tem que ter esses vai e volta, né, do personagem até ele entender que ele tá nesse arco de redenção e realmente atingir a redenção. E eu acho que trabalharam muito bem isso da Marisa ao longo das 3 temporadas, né, ao longo da história. A gente vê ela indo e voltando, e nessa temporada se consagrou assim. E claro, Ruth Wilson fez um trabalho excelente como a Marisa Coulter desde o começo. É assim, ela brilhou muito nesse papel, foi uma das melhores escolhas, uma das melhores atuações que eu já vi assim em série, de verdade mesmo. Uma pena que as premiações não costumam olhar muito pra série de fantasia na hora das premiações, porque a Ruth merecia muito ser indicada e ser premiada pelo trabalho que ela fez como Marisa Coulter, porque ela tava simplesmente brilhante.
E eu gostaria muito de ver esse trabalho dela sendo reconhecido nas premiações, né? E também tivemos aí um pouquinho, bem pouquinho, mais explorando o Azriel, né? Porque como eu já falei, ele ficou a segunda temporada toda sumido por questões da pandemia e de gravação e tudo mais. Então a gente não viu muito dele na segunda temporada, mas nessa terceira temporada teve muito do Lord Asriel. E eu gostei de como ele foi trabalhado aqui também, né? Como esse líder da Grande Guerra, mas também um personagem super megalomaníaco e narcisista e egocêntrico, né? Em 8 episódios a gente conseguiu ver toda a essência dele. E eu gosto muito de como a narrativa dele tá sempre muito ligada à narrativa da Marisa. E a gente vê isso nessa temporada de novo, né? Até ali no finalzinho ele falando, tipo, eu amo ela. De um jeito estranho, de um jeito deturpado, mas tem um amor ali, né? Eu acho que realmente a única coisa que ele ama, além dele mesmo, é a Marisa. E talvez um pouquinho a Lyra, não sei. Eu ainda não entendo muito bem a relação dele com a filha. É estranha. Mas eu gostei muito de ver também a jornada dele aí nessa reta final da série, né? E claro, a atuação do James McAvoy tá brilhante. Eu gosto muito de ver como ele evoluiu atuando como Lord Asriel ao longo das temporadas, né? Como eu falei, na segunda a gente quase não viu, mas você pega ele na primeira temporada e ele nessa última temporada, assim, tipo, dá pra ver que tem um salto de atuação que foi maravilhoso, né? Tipo, ele entrou no papel do Lord Asriel e brilhou muito também. E todo esse arco da grande guerra contra a autoridade, eu acho que finalmente foi bem explicado, né? Que era uma coisa que eu tinha um pouquinho de dificuldade pra entender ao longo das 2 primeiras temporadas, né? Eu até falei em algum vídeo dos episódios agora que eu ainda tinha dificuldade de entender o que era o pó e tudo mais. Então, tudo foi muito bem explicado nessa temporada final e isso eu fiquei muito satisfeita porque eu tinha medo de terminar a série sem entender muita coisa. Mas não, foi tudo muito bem amarradinho, tudo muito bem explicado. Então, assim, não fica dúvidas no final da série, né? Você consegue entender a história. Eles explicam realmente o que é o pó, né? Que no episódio seguinte que eu falei, não sei o que é pó. E no episódio seguinte eles falam, pó é consciência. Eu fiquei tipo, tá. Eles explicam essa guerra, eles explicam a autoridade, eles explicam o conceito da profecia, da Lyra ser a Eva, do amor dela salvar o multiverso e tudo mais. Então, eles explicam tudo direitinho, amarram toda a história das 3 temporadas de um jeito muito legal, que realmente deixa tudo explicado. Se você tinha alguma dúvida, até o final da última temporada você vai entender tudo. Então, a história tá toda ali bonitinha, sendo explicada na hora que tem que ser explicada também, né? Isso que é importante, não foi explicado à toa, não perderam tempo com isso, né? Tipo, foi o momento certo pra gente explicar e entender a história. E simplesmente maravilhoso. Nessa temporada a gente teve muito pouquinho do magistério, né? Mas eu achei importante trazer isso ainda, porque a história do Philip Pullman é uma crítica contra a igreja, né? Desde do lançamento do primeiro livro é isso, tanto que rolou toda uma polêmica quando ele começou a escrever, quando o primeiro filme foi feito. Então, eu acho que era importante ainda ter essa presença do magistério ali, né? E ter a representação do presidente padre McPhil. Eu achei muito bom ter ele ali, né? Porque é até o que a Marisa fala numa cena, quando eles vão prender ela de novo, que ela fala, tipo, vocês estão adorando um homem, um qualquer, um mortal, em vez de estar adorando e seguindo as leis da autoridade, né? Que seria Deus. Então, é interessante essa crítica aí, né? De, tipo, vocês seguem figuras físicas, humanos, que estão pensando só no benefício próprio, em vez de seguir o que vocês falam que seguem, né? O Deus ou quem quer que seja, sabe? Vocês estão trocando as coisas. Então, eu achei muito legal ter isso nessa temporada também, né? Se você ainda não tinha entendido o que era essa crítica, agora não tem como não entender, porque tá ali, assim, na cara, dando os tapas. Até brinquei em alguns vídeos, né? Tipo, como será que o Vaticano tá depois desse episódio? Que realmente foram críticas bem fortes e bem diretas, assim, foram direcionadas. Não tem muito, tipo, não tá aberto pra interpretação. A parte do magistério nessa temporada tava ali pra isso. E até a parte do Padre Gomes, né, apareceu um pouco ali. No final, no último episódio, eu nem cheguei a comentar no vídeo do episódio 8, mas quando ele aparece pra matar a Lyra, né, e aí o Baltamos, o anjo, aparece e ele fica tipo, eu tô fazendo o trabalho divino, você tem que apoiar o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo isso por você. E aí o Baltamos fica tipo, irmão, não é isso que a gente quer. A gente não quer que você mate uma garotinha inocente, sabe? Tipo, parou.
não tem nada a ver, você tá maluco das ideias por essa doutrina, por esse dogma que não é o que a gente prega. Então, assim, foi do começo ao fim perfeito, impecável. Toda a parte da Terra dos Mortos, depois que acabou e eu entendi todo esse significado, né, eu achei incrível, assim, é uma jornada muito bonita, além de trazer alguns personagens queridinhos de volta, né, tanto o Lee Scoresby quanto o John Perry, que tivemos aí um pouquinho deles de novo, que são personagens que eu gostei muito de conhecer e que eu fiquei triste que morreram na segunda temporada, então ter aí essa... matar as saudades deles foi muito legal, mas toda essa parte da Terra dos Mortos foi muito incrível de, tipo, libertar esses espíritos, né, os fantasmas, para eles serem um com o universo, com a natureza, sabe? Tipo, para eles virarem pó e fazerem parte do todo. Eu achei muito bonito, eu até fiz uma comparação com o Star Wars, né, tipo, de se juntar à força e tudo mais. Então, eu achei esse conceito muito bonito. Eu demorei para entender, porque eles demoraram para explicar também, mas quando eu entendi toda essa parte da Terra dos Mortos, foi muito bonita. Acho que foi lenta, sim. Acho que do mesmo jeito que a parte da Mary ficou meio perdida até ser explicada, a parte da Terra dos Mortos ficou muito perdida até ser explicada também. Então eu acho que ali no meio da temporada, né, ali entre o episódio 4, 5, 6, mais ou menos, as coisas deram uma desandada em alguns núcleos da série. Mas no final, como eu falei, foi tudo amarrado, foi tudo explicado, então você olhando a temporada como um todo, faz sentido, né? É que aquela coisa, como a gente tava vendo semanalmente, ficava meio... não entendi muito bem, tá meio devagar, não tá bem explicado, tá perdido, tá solto. Mas no final você vê que tá tudo amarradinho, tudo muito bonito, né? Então, é por isso que esse vídeo existe, pra analisar como um todo, né? Tô vendo a temporada como um todo, do episódio 1 ao episódio 8. Foi tudo explicado, fez tudo muito sentido. Apesar do meio ali dar uma perdida, no final faz sentido isso. Deu pra entender? E aí tem toda a jornada da Lyra e do Will, né, que eu falei um pouquinho por cima, mas foi muito bonito de acompanhar e esse final deles foi extremamente doloroso. Nossa, foi assim, eu não esperava que eles não fossem ficar juntos e doeu muito, porque você vê ali, é o primeiro amor, é um amor jovem, então é um amor puro, é um amor bonito. É literalmente o amor que salvou os mundos, né? E eles não podem ficar juntos, então é extremamente triste isso. É doloroso, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo eu acho que é bonito e é simbólico, né? E nossa, dá até vontade de chorar de novo lembrando disso. Eu acho que é o que eu falei, faz sentido, mas é triste, sabe? É a mesma coisa que... Tá, não consigo pensar muito em exemplos aqui, mas é isso, né? Tipo, é bonito e dói. E acho que o amor é muito assim, né? É bonito e muitas vezes dói. É pra doer? Não, mas muitas vezes dói. E eu achei muito bonito esse final, apesar de ser muito triste e... Tinha necessidade? Não tinha necessidade, né? Podia deixar as crianças juntas, coitada. Mas eu entendo que cada um tem que viver no seu mundo e que as janelas entre os mundos têm que ficar fechadas pros multiversos, pro multiverso, né? Pros mundos se curarem e ficarem bem. Então, assim, é isso, é bonito, mas é triste. E é aquela coisa, não dá pra você ser egoísta ao ponto de você se escolher e escolher o seu amor em vez de escolher salvar tantos mundos, né? Isso é importante de colocar na balança, assim, né? É triste, mas você vai escolher uma pessoa ao invés de sabe-se lá quantos mundos e quantas trilhões, quadrilhões, quantas infinitas de seres, né? Então eu acho que é uma boa lição também pra gente repensar. E falando em lições, eu quero até trazer aqui um vídeo que a Cris, né, Cris Siqueira, lá do Coxinha Nerd, Cris e Panda, ela fez um vídeo no Reels dela falando sobre os ensinamentos que ela pegou, né, do Philip Pullman, dessa história toda do Fronteiras do Universo, que é como viver em harmonia com a natureza, com o mundo, né? E realmente, depois que eu vi esse vídeo dela, eu comecei a pensar, e tem toda essa mensagem também por trás, né? De His Dark Materials, da história que o Pullman criou. Eu até chego a falar num dos episódios, acho que no episódio no vídeo da Terra dos Mortos, né? Que eu falei que lembrou muito Star Wars, de virar um com a força quando os fantasmas atravessam a janela. Mas também me lembrou muito Avatar,
que é quando você morre, você volta pra Terra, você volta pro universo, você devolve, né? E a Cris também, maluca do Avatar, nós aqui pirando com Avatar e James Cameron, né? Mas é justamente isso também que tem aqui em His Dark Materials, eu não tinha percebido até ver o vídeo dela. Que é isso, né? Tipo, essa harmonia com a natureza, viver em equilíbrio com o mundo e ter o pó ali equilibrando tudo, né? E, cara, esse vídeo da Cris me fez pensar muito, né? E realmente é algo que só me fez gostar ainda mais dessa história e de tudo que eles criaram, né? Não vou falar dos livros ainda, mas da série eu acho que passa essa mensagem e fica esse sentimento também, né? Então é isso, His Dark Materials tem muitas mensagens e tem muita profundidade em tudo, né? E tem muita lição que a gente pode tirar da história e trazer para o nosso dia a dia, né? Como conviver com o outro, como conviver em harmonia, como não seguir cegamente dogmas e humanos que estão só querendo benefício próprio, né? Tipo, se você acredita na sua crença, siga o que a sua crença fala, não o que uma pessoa tá falando pra você. Então eu acho que é muito importante a gente parar e analisar toda a mensagem que His Dark Materials traz pra gente. Eu com certeza vou pensar muito mais coisa ainda quando eu começar a ler os livros, porque com certeza tem muito mais profundidade aí, muito mais camadas pra eu me aprofundar que eu ainda não tô vendo na série, né? Porque a gente sabe que nas páginas sempre dá pra você explorar um pouco mais isso. Então eu tô muito ansiosa pra aprender mais com His Dark Materials ou com os livros, né? His Dark Materials também, né? E com o que o Philip Pullman criou. Mas é isso, eu acho que foi uma jornada linda, como eu falei no vídeo do episódio 8. Muito obrigada a todo mundo que me acompanhou aqui, né? Eu tô cobrindo His Dark Materials desde que o primeiro episódio foi lançado lá em 2019. E ainda tô aqui, vou continuar aqui, que como eu falei, tem os livros pra gente conversar ainda. Então, obrigada a todo mundo que me acompanhou nesse tempo todo, quem chegou no meio do caminho, quem tá chegando agora. Obrigada mesmo, foi uma jornada muito gostosa e muito incrível, né? His Dark Materials realmente é uma série maravilhosa e que teve um encerramento lindo, eu acho que teve um encerramento digno do que essa história pedia, né? Não só a questão de história mesmo, né? Que eu acho que eles contaram uma história muito boa nessa temporada final, mas também todo o capricho e todo o cuidado com os efeitos, com figurino, com cenários, com cabelo e maquiagem, com a direção. Uma coisa que eu lembro que eu criticava muito nas outras temporadas eram os cortes muito rápidos entre os núcleos, e eu senti isso no primeiro e no segundo episódio, mas depois não tanto. Eu acho que eles estavam sim tomando mais tempo pra contar a história de cada núcleo. Então a gente não tava com cortes muito secos entre os núcleos, né? Então essa temporada ela ficou mais suave, mais fácil de acompanhar por causa disso também. Então até essa parte que era a minha grande crítica negativa de His Dark Materials, eu não senti tanto nessa segunda temporada. Senti no começo, sim, mas depois foi mudando e foi ficando mais suave a transição de cena pra cena, de núcleo pra núcleo. Então foi muito mais gostoso de acompanhar, inclusive. E é isso, eu amei demais essa série, eu amei muito essa última temporada, apesar dos seus tropeços no meio do caminho, foi lindo. E eu sou muito grata por essa série existir e eu poder ter acompanhado tudo isso e ter acompanhado com vocês também. Obrigada a todo mundo de novo, né, se você tava aqui. Me conta o que você achou dessa temporada final, se você gostou, se você leu os livros, se foi uma boa adaptação de Luneta Amber. Se você não leu os livros, se você gostou da história, se você gostou da série. E se você agora vai acompanhar a leitura comigo. Inclusive, se você não tem os seus livros ainda, aqui na descrição vai estar o link para você comprar com o meu afiliado da Amazon. E vamos ler junto! Vamos fazer aqui essa leitura coletiva. O primeiro livro é A Bússola de Ouro. Já em janeiro já vai ter vídeo pra gente comentar sobre a Bússola de Ouro. Então já pega o seu livro, começa a ler também. E claro, se inscreve aqui no canal, porque assim que sair o vídeo comentando o livro A Bússola de Ouro, você recebe a notificação e comenta comigo também. E não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!